É o Paulo Cavalcante Filho. Aliás, todo mundo parabenizando, né, o podcast, né? Graças a Deus. Benção. Obrigado aí pelo apoio, Boa. pessoal. E o Paulo Cavalcante Filho pergunta, diante do contexto atual que vivemos na política, com discursos de ódios e intolerância entre esquerda e direita, qual o papel dos discípulos e da igreja diante desse cenário? O papel da igreja, né, e dos discípulos é mostrar que a gente, como igreja, já tem um plano de governo, né, ideal para a Terra, que é o Evangelho. Então, eu entendo que a igreja ela é muito pressionada a abandonar o Evangelho. Ora por uma ideologia de esquerda, ora por uma ideologia de direita, ora por uma ideologia de extrema esquerda, ou ora por uma ideologia de extrema direita. A gente somos pressionados a abandonar o Evangelho. E aquilo que Deus deu para a igreja como ferramenta eficaz de restauração de todas as coisas é o Evangelho. Então, quando a igreja ela se centraliza no Evangelho, quando a igreja ela crê no Evangelho, ela está dizendo não para todas e qualquer outras ferramentas de estrutura de poder. Se a gente olhar para a história, a própria igreja, se ela olhar para trás e para a história, ela deveria aprender com a história. Porque todas as vezes na história que a igreja ela se aparelhou com o Estado, ela entrou com a ideia de projeto de poder, de trazer um novo mundo à força e não pelo Evangelho, por meio de leis e não pelo Evangelho, a igreja ela causou decepções. A igreja ela causou verdadeiras aberrações, umas cruzadas, por exemplo. Uhum. E todas as vezes que a igreja ela abandonou o projeto de poder e ela desenvolveu, através do evangelho, do amor de Deus, projetos aqui na Terra, ela trouxe instituições que até hoje são instituições extremamente necessárias para a sociedade. Então, a universidade nasce da ideia da igreja ensinar, da igreja entender que as pessoas precisam aprender e adquirir o conhecimento. Os orfanatos nascem das igrejas cristãs, quando começa a olhar para os órfãos, que não tem pai, e num mundo que era abandonado e morto, ou explorado, essas igrejas criam os orfanatos para cuidar dos órfãos. Então são instituições que até hoje existem e são necessárias.